Gente, a Santa Wikipédia, e a televisão. Tá dando o que falar. O vídeo no qual eu falo ou comento, na realidade não é eu que comento, dos altos céus ou do outro planeta, a minha saudosa vovó comenta a televisão, sobre a televisão. Ele diz assim, ai que vídeo sem, vocês têm noção. Não, o vídeo é com muita noção. Primeiro que a minha avó era membro da IPDA. Segundo que a minha avó não é alienada, jamais foi alienada. Entendia que existia muita hipocrisia e engano com relação à própria televisão. E ela, como membro da IPDA, via TV. Só que ela via programas específicos de jornal e programa do tipo da Atena, informativo, com aquele trabalho, aquele jornalismo investigativo e tal. Por isso que eu coloquei ela para comentar. A minha avó, com 90 e poucos anos de idade, é mais lúcida, ou era mais lúcida, mais inteligente do que gente que tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Lamentavelmente. E que está dentro dessas instituições e não sabe nem o que faz dentro dessas instituições. Não sabe nem o que faz. Muito lamentável. Outra questão que eu vi nos comentários, gente mentindo para defender o indefensável. Jovens que não sabem nada. O jovenzinho de 20, de 10, 15 anos, você não conhece a sua instituição? Fique quieto, aprenda com os mais velhos, como eu, que sou mais velho que você. Teve um camarada que disse aí, naquele vídeo do Davizinho, que ele tá numa fotografia com a sobrinha dele e atrás aparece a televisão, que poderia estar lá num programa de TV, de desenho animado, ou num videogame. O camarada vai dizer o seguinte, que o André e o Diego, irmão do Davizinho, não são batizados. Portanto, eles podem ter televisão. Olha que mentira! André Miranda foi batizado em 2005. O avô Davi Miranda ficou feliz, anunciou na pregação. Eu estava na IPDA. Agora pergunta para esse jovenzinho que falou isso, onde ele estava em 2005? Talvez na barriga da mãe dele. Talvez com 2, 3, 4 anos. Uma criança, um bebê que sai recém da fralda, quer discutir com a gente. O André é mais velho que eu. Eu tenho a idade do Davizinho. O André é o mais velho e o neto mais velho do Davi Miranda. O André nasceu em 1985, se eu não me equivoco. Portanto, ele tem quantos anos? 36, é isso? 35, 36 anos. O André, ele gravou um CD com Alexandre Rubio em 36, em 2007. Como é que ele ia gravar um CD em 2007 se ele não fosse batizado? Porque em 2007, sabe quantos anos que ele tinha? Faz o cálculo. Se ele nasceu em 85, em 2007 ele ia ter quantos anos? 20 e poucos anos. Ele ia ter, deixa eu ver aqui, 95 dá 10, em 2005 ele se batizou com 20 anos, 22 anos quando ele gravou o CD. A IPDA jamais permitiu alguém que não fosse membro da IPDA ou batizado na IPDA gravar CD como o André gravou. Então dizer que o André não é batizado é tolice e invenção para defender o indefensável. São coisas de pessoas que não sabem o que dizem. O evangelista diz que nasceu em 86, então você é mais velho que eu nasci em 88. Então, eu não sei se o André nasceu em 85 ou 86, eu sei que ele é o mais velho, é nesse tempo aí, 85, 86. Então, ele se batizou em 2005, em 2007 gravou o CD, e detalhe, ele, desde que eu saiba, 2003 ou 2004, já é ou era baixista da banda Jeová Rafá, que era a banda que acompanhava a Débora. E foi até, sei lá, até quando eu saí da IPDA, ficou um tempo, depois ele sumiu. Sortou fora. Então dizer que o André Miranda não é batizado é só para quem não conhece nada. Os anos 80 é a melhor década. Sobre o Diego é mais velho que eu também. O Diego nasceu em 1987, é o filho do meio do Lorival e da Débora. O Diego
tocava bateria na banda Jeová Rafá. Quando o Lorival e a Débora foram cantar no Peru, tava o Diego tocando bateria. Quando o Lorival e a Débora vieram cantar aqui em Santa Catarina, em Joinville, o Diego estava tocando bateria. Isso é por volta de 2006, 2007. Vamos fazer o cálculo. Se o Diego nasceu em 1987, em 2006, 2007, ele está com quantos anos? 19, 20 anos. Se ele está tocando bateria na banda, é porque ele era membro e provavelmente já tinha se batizado. Eu não me recordo se realmente o Diego foi batizado, mas ele tocava na banda Jeová Rafa. E se ele não foi batizado tocando na banda Jeová Rafa, ele já estava fazendo coisa errada. Porque uma pessoa que não era batizada não poderia participar de uma banda se já tivesse a idade de batismo, que na época a idade de batismo era 18 anos. Eu me batizei com 18 anos, só que eu entrei na IPDA com 17. Recebi, inclusive, dom de língua estranha antes dos 18 anos. Inclusive, por conta de eu receber antes dos 18 anos, antes de me batizar, antes de tomar ceia, e recebendo o dom que até membro não tinha, eu fui acusado de ser o quê? Mentiroso. Que o dom era falso. Ou que eu era um falso profeta. Ou um falso falador de língua estranha. Só que o diabo caiu por terra, que era verdadeiro. Então essa gente não conhece nada. A gente é mais antigo na instituição, ou foi, ou conhece mais a instituição, eles querem temar com a gente. É a mesma coisa eu temar com um irmão que é muito mais velho que eu, que tenha, digamos, 30, 40 anos de IPDA, ou que seja lá da década de 70. Por exemplo, eu não peguei isso, mas teve irmãos que pegaram. Eu não peguei a proibição das irmãs andar de bicicleta. Eu fui falar com o irmão Sandro Márcio, que é mais velho. E ele me confirmou que na década de 80, início dos anos 90, tinha essa proibição. Que as irmãs não poderiam usar a bicicleta ou andar de bicicleta, andar de cavalo, andar de moto. Só que, no meu caso, já no finalzinho da década de 90, quando eu era criança, a minha tia, eu me recordo claramente, ela indo para a IPDA de bicicleta, levando os filhos, um no bagageiro, atrás, na garupa, e o outro na frente, filho pequeno, levando para a IPDA, e era obreira da IPDA. Então, já no tempo dela, no final do tempo dela, ali da década de 90, já creio eu que não era mais pecado. Porque minha tia sempre era zelosa do regulamento interno e procurava cumprir. Ok? Mas já numa outra época era pecado. Então, eu não tenho como dizer que não era, porque eu vivi uma época que não era. Eu tenho que consultar esses irmãos mais antigos. Esses jovens que estão vindo aí de Regenere, esses adolescentes, essas crianças aí, eles nunca vão passar por aquilo que nós passamos. Eles vão dizer que é mentira. Por exemplo, que eu passei na minha época, em 2005, 2006 até 2009, o obreiro homem era proibido de usar roupa vermelha, porque era pecado. Não podia gravata vermelha, não podia camisa vermelha, que era coisa da pombagira. Se disser isso para esse jovenzinho de hoje, que está tudo liberado, vão dizer mentira, mentira, só que está no regulamento interno. Eu já mostrei no canal e enfrego na cara. Outra coisa que esses novinhos aí que não sabem de nada vão ter que estudar história, porque eles devem estudar a história da igreja para entender. É uma coisa que eu também peguei. O obreiro não poderia subir em cima do púlpito sem terno e gravata. O paletó não poderia ser rachado. Eles não pegaram isso. Eu peguei. Então, eu quero discutir como se a gente não soubesse das coisas. Agora, existia muita hipocrisia. Por exemplo, sobre o paletó rachado, era proibido no regulamento interno, mas o Lorival nunca cumpriu isso aí. Você pega fotos do Lorival lá no Peru, em Lima, no Peru, ele pregando nos anos 2000, 2007, 2006, sei lá, tá de paletó rachado. Nunca foi disciplinado. Inclusive, quando o Diego está tocando bateria na banda Jeová Rafá, em 2006, 2007, eles estão cometendo um erro de acordo com o regulamento interno, porque era proibido, estava no regulamento interno. E foi por conta desse caso aí do Diego tocando bateria, aqui em Santa Catarina, em Joinville, que eu mandei uma pergunta para a Débora, posto que tinha uma dúvida na própria congregação, se podia ou não bateria, até porque tinha um grupo, ia ser formado, e tinha um irmão que tinha vindo da Batista, tem gente que diz que não tem batistano dentro da IPDA, um monte. Na minha congregação veio um monte da Batista e viraram membro da IPDA. Depois saíram,
Outros ficaram. Aí esse irmão da Batista veio, sabia tocar bateria, que ia tocar bateria. Aí os irmãos disseram, não, não pode porque está no regulamento interno. Só que aí ele foi nesse culto do Lorival em Joinville, tava o Diego tocando bateria. Aí ficou aquela, pode ou não pode? E eu fui mandar a pergunta, veio o Lorival me enchendo o saco, metendo no pau. Hipócrita. Tanto é que depois, quando eu vou falar com ele, eu disse, então por que vocês colocam no regulamento interno? Se vocês podem usar, se tu tens 3 baterias em casa, como ele me disse, por que vocês proíbem? Claro que ele não falou nada, porque ele sabia que era um regulamento do Davi Miranda e ele não obedecia coisa nenhuma. Mas por que colocar ali para dar contenda nessa questão? Os irmãos mais idosos, porque se não tivesse ali, os irmãos não iam falar nada. Ah, tudo bem, não está no regulamento, pode. Entendeu? Então essas picuinhas, essas brigaçadas, tudo por conta dessas hipocrisias deles. E aí que vem a questão da televisão. O Lorival foi visto várias vezes nos hotéis, todos aqui de Santa Catarina, vendo televisão e vendo jogo do Brasil. Tá? Até porque o filho estava jogando futebol, ele tinha que ver o futebol, não é verdade? Falava muito nas pregações dele de futebol. No MC, por exemplo, chegou a falar do Maradona, Las Manos de Dios. Fez o gol, Maradona, Maradona. E aí ele falou da igreja maradoniana, eu tenho até o áudio, acho. Lá no início dos anos 2005, 2006, por aí. E vocês acham que ele não viu os gols do Maradona? Não viu nada? Numa época que estava começando o YouTube. As pregações dele antigas aí, o do início dos anos 2000, muito embasadas em coisas assim de televisão. Ele tinha acesso, porque ele via. Há quem diga, há muito tempo atrás, que todos os filhos do Davi Miranda tinham TV em casa. Teve uma irmã que era empregada, não sei se era de um dos filhos do missionário, do próprio missionário, viu TV lá dentro. Aqui nos meus comentários, pessoas dizendo que foram na casa da Leia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tinha televisão lá dentro. Aí vem a Santa Leia, eu não vejo televisão. A televisão é abominável. Eu não quero saber de televisão. Eu não quero saber. Televisão é terrível. Será que ela não tem a televisão em casa? Será que ela não vê? Hipócrita. É uma hipócrita. Por que ela prega que a televisão é errado? Para continuar mantendo o gado idoso lá, que diz que televisão é pecado, que é a imagem da besta. Engraçado, né? A televisão é a imagem da besta, só que o celular não é a imagem da besta e o computador não é a imagem da besta. É só a televisão. Agora, eu pergunto, no celular não tem tela? Na televisão tem tela, no celular tem tela e no computador tem tela. Não, é só a TV. Até eu fiz um comentário irônico de uma pessoa que disse que a televisão era a imagem da besta, tinha um demônio, que ela viu o demônio na televisão. Eu disse, por que você não viu o demônio no smartphone, no celular? Por que você não viu o demônio na própria internet ou no monitor do computador? É só na televisão que você viu? E não é tela? Ah, então o demônio não modernizou ainda. O demônio está naquela televisão antiga de tubo, que você tinha que ligar ela, demorava para ligar, tinha que esquentar. Porque meu avô tinha essa televisão, que a gente ligava ela, era preto e branco, demorava ali uns 10, 15 minutos, ela esquentava o tubo, aí ligava ela. Então o diabo só está naquela televisão antiga. Ou no máximo uma televisão de plasma. Porque aquela foto que tiraram e colocaram lá na sede mundial da televisão Imagem da Besta, sabe o que aconteceu, meus caros? Vamos ser francos, vamos usar a lógica, o raciocínio. Aquilo explodiu o tubo, porque era aquela televisão de tubo, e apareceu a imagem. Quando explode o tubo, explode a coloração da televisão por trás, explode qualquer coisa e dá algum efeito parecido ao diabo. Mas é a própria questão do aparelho em si. Eu já contei aqui que uma vez eu estava filmando um foguetório de Réveillon e o meu celular começou a aparecer parecia uns diabos assim. Sabe o que era aquilo? A coloração ficou toda desmanchada porque era fogo tudo quanto é tipo e o meu celular era daqueles ruinzinho e ele já não conseguiu mais focar e ficou parecendo tudo demônio. Aí depois que eu mudei, coloquei para uma paisagem, para um lugar que não tava aqueles fogos, ele voltou ao normal. Então não tinha nada de demônio não, foi o problema ali técnico dele. Vocês já perceberam que
que essas coisas de demônio, essas aparições, só aparecem em fotografia, só aparece em filmagem? Por que não aparece a olho nu? A fotografia tem o poder de captar tudo? Ou às vezes é problema da tecnologia? Até eu não vou dizer que uma fotografia, uma filmagem não pode captar alguma coisa. Até eu não vou dizer. Isso o espiritismo até acredita, eu não sou espírita, mas eu até acredito, posso acreditar. No entanto, tem coisas que não são sobrenaturais. São problemas técnicos ou problemas de coloração, problemas de questão de ordem específica do aparelho, seja qual aparelho. Então criaram esse mito, a televisão é a imagem da besta, a televisão é a imagem da besta. Você ia para São Paulo, tinha um cartaz lá no centro de São Paulo, a televisão é a imagem da besta. Eu não sei se foi a igreja IPDA que colocou aquele outdoor, ou se foi outra igreja, porque tinha uma outra igreja também que pregava que a televisão era a imagem da besta. E começaram a dizer que era a imagem da besta, a gente tudo com medo, não via televisão, né? Quando eu fui mesmo na IPDA, não vi televisão. E tudo é pecado, 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 morte, pecado, pecado. Só que o computador, que era 1000 vezes pior que a televisão, não era pecado. Não era a imagem da besta. No computador, se eu quisesse, ou se eu quiser, eu vejo prostituição, eu vejo engano, eu engano as pessoas, eu faço... Eu não posso nem falar palavras aqui, porque o YouTube pode censurar esse vídeo. Vocês entendem? Eu posso fazer crimes de ordem sexuais, de ordem das coisas. Eu posso fazer várias coisas que vocês nem imaginam. Hoje em dia, com esse mundo globalizado que nós temos com a internet, você faz tudo, você paga a conta na internet, você compra coisas na internet, você, enfim, tem a praticidade, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Quantos crimes existem na internet? E é tudo por um computador, por um monitor, que se for analisar, também é tela. Também é tela. Por que o demônio não aparece na tela do computador, só aparece na tela do televisor? Não é uma incoerência isso? Muito lamentável. Outra coisa, TV é uma coisa, o aparelho é uma coisa, programas de TV é outra. Eu tendo uma TV em casa, não quer dizer que eu esteja vendo programas imorais, porque eu posso, hoje em dia com a TV moderna, a chamada Smart TV, eu posso colocar internet nessa Smart TV, eu posso ver Netflix, eu posso ver internet, eu posso jogar videogame, eu posso várias coisas. Eu posso escutar hinos, eu posso escutar música, eu posso, enfim, pode fazer várias coisas. Outra hora que era só o monitor, o computador que fazia, agora a TV faz. A TV faz a internet, vê os programas também da TV normal e faz coisa que se faz no celular. Uma outra hipocrisia desses aí que dizem que a televisão é a imagem da besta, por que vocês estão no YouTube? O YouTube não é a imagem da besta? Vocês estão me vendo aqui, estão vendo a minha imagem. A minha imagem não é a imagem da besta? A imagem dos outros canais que você vê não é a imagem da besta? Aí vem aqueles hipócritas que fazem os vídeos sem imagem. Você não, olha aqui. Eu estou fazendo o vídeo aqui, mas não estou aparecendo. Mas aparece a fotografia dele lá, aparece tudo lá. Eu fiz alguns vídeos aí sem áudio porque eu quis fazer, não é porque eu estava... Entendo, porque eu tenho vários vídeos aí antigos, tudo com imagem. Só que as pessoas acreditam naquilo. O irmão é abençoado porque o irmão, ele não aparece na imagem, que a imagem é a imagem da besta. A imagem da besta são os bestas, que não entendem as coisas, que demonizam a própria tecnologia. Qualquer coisa que surge nova, eles demonizam. Por que eles estão demonizando a vacina? Aí também, como é que se diz a vacina, que eles disseram que era? A marca da besta. Tudo é besta, já viu? É a marca da besta a vacina. Por que eles demonizam a vacina? Por conta da ignorância? Eles acreditam que Deus vai curar eles, vai livrar eles. Só que Jesus disse, vigiai. Mas quanta gente levaram uma picada aí já morreram. Mas um monte, milhões que tomaram a picada estão vivos. Exatamente por conta da picada. Eu me lembro que na hora do culto, uma das obreiras saiu do culto para ir na casa da vizinha para ver novela. Depois ele voltava antes do término do culto, falava para o pastor que foi fazer visita. Pois é, tinha muita hipocrisia. Eu vou falar sobre essas hipocrisias. Depois as meninas falavam que a TV era do capeta, para você ver.
O celular e computador é pior do que a TV, verdade. O Júlio diz que tem aquela foto que explodiu a TV. Pois é, explodiu a TV, aí apareceu aquela imagem. Se não tivesse explodido, não aparecia nada. O demônio só gosta de TV de tubo. As de LED, Smart TV, os demônios não gostam, é porque não aparece. Vocês já viram aparecer? Nessas TV modernas, ou no celular, ou no computador? Até agora eu não vi nada. Pra ver como é que é lorota isso aí. Uma mentira, só Deus, né? Ai, ai, meu pai. Quem tem raciocínio não fica muito nesse tempo, é, nesses templos, melhor dizendo, que são ignorantes. Ou não fica perdendo tempo com ignorância. Adianta? Eu acredito que esses aparelhos, tanto TV, som, celular, o computador, não condenam o mau uso deles. Sim, sim, o mau uso deles, claro. Claro que é o mau uso. O outro fala assim, sobre a televisão. Mas na televisão você não tem como escolher o programa de TV. Tem sim. Pega o controle remoto, muda para outro canal. Por exemplo, digamos que tem 3 canais. Vamos citar o nome deles aí. Band, SBT e Globo. Na Globo tá passando uma novela. Na Band tá passando um programa de culinária. No SBT tá passando jornal. Você pode mudar, você pode ver um programa de jornal para se informar. Ou pode ver um programa de culinária. Você tá vendo novela. Não é verdade? Mas aí não tem lógica, não tem lógica. Eu fiquei espantado quando eu vi assistir um vídeo da sede dessa igreja, quando aparece um telão dentro da igreja, tá aparecendo um estúdio de TV. Sim, eles têm um estúdio de TV. Na realidade, Hollywood, o André, que fica aí dizendo que o André tá desviado, o André trabalha na IPDA, ele é dono de um estúdio de TV, aliás, de uma equipe que prepara vídeos, como se fosse um videomaker, mas tem outro nome, tá? Você pode procurar essa informação, para não dizer que é mentira minha, lá naquele site que fala sobre empregos. Como é que é o site? Tem um site famoso aí que você coloca, me esqueci agora, você coloca todo o seu currículo, você coloca a formação que você tem, aonde você trabalha, tá? Não é currículo vitae, é outro nome. Nesse site tá ele lá, proprietário de broadcast. Broadcast é o quê? De canal de TV, ou de formação, de criação de canal de TV. Então, quer dizer, ele tem uma empresa que fornece o serviço para a IPDA, nessa parte aí da televisão, do audiovisual, e por isso que eles têm todo esse aparato. É LinkedIn, acho que é o nome. Tem até um aplicativo, LinkedIn. Lembrando que o André foi se formar nos Estados Unidos nisso aí. Tem um nome específico do que vem a ser isso. Inclusive, ele já prestou até esse serviço para Sérgio Reis, cantor secular, o Alexandre Pires, do Sol para Contrariar, o trabalho de audiovisual, ou de fornecer os aparatos para fazer o show, a gravação do show. Ele tem isso. E o povo fica aí sem saber de nada, fica condenando televisão, imagem da besta. O André, filho do Lorival e da Débora, é um produtor de audiovisual, de show, de evento, e está trabalhando na IPDA fazendo isso também. É só para os babacas que é pecado. É aí que mora a hipocrisia, porque os mesmos não podiam nada, os Miranda sempre puderam tudo, né? Você acha que os filhos do Lorival nunca viram TV? Mesmo eles estando na IPDA sendo mesmo, sempre viram. Lorival, os filhos do Davi Miranda, sempre viram. Olha, até eu não duvido se o próprio Davi Miranda às vezes não dava umas piadinhas assim, ou não perguntava como é que é, o que está passando. Deus é que sabe. Tá? Eu já conheci muito esse santarrão que pregava contra a televisão e dava umas piadinhas. Às vezes ia no comércio e ficava lá prestando atenção na TV do comércio. Perguntava o que estava passando. Às vezes perguntava do jogo do Brasil, quanto que deu, quanto que não deu. Os telões, não sei. Mas só que a questão dos telões na Santa IPDA é o seguinte. O retroprojetor sempre podia na IPDA. Estava no próprio regulamento interno, poderia filmar. Naquelas câmeras antigas filmar ali. E também ter retroprojetor. Então isso aí que eles estão fazendo não é nenhuma novidade. Só que causa escândalo, impacto, porque telões, né? Pregava contra a televisão, agora tem um telão maior que uma televisão lá dentro. É verdade? Tem um monitor maior, né? Mas ali não é pecado. Outra coisa, eu ia filmar numa câmera daquelas antigas e eu ia ver a minha filmagem onde? Na câmera? Será que a pessoa não via na televisão também? Não passava por cassete?
era fita na época, né? Fita cassete, ou se não passava com CD, depois com DVD. Isso aí tem uma série de incongruências. Timbó, olha, irmão de Timbó. Timbó, conheço Timbó, perto de Blumenau. Já passei por aí há muito tempo atrás. Olha, Cláudio, eu não sei. Eu não sei. É porque são uns irmãos mais antigos. Eu me lembro que a minha tia tinha um LP desses Filhos da Libertação. Minha tia tem uns LP de todos aqueles cantores antigos aí, tá? Mas eu não cheguei a conhecer essa gente. Como eu sou um pouco mais novo, entendeu? Eu posso procurar, mas eu não sei o nome deles direito. Se passar o nome deles aí. Tem aquela dupla Deus e Amor, né? Teve uma irmã que disse que era parente do. Se era irmão, era esposa de um daqueles da dupla Deus e Amor, que acabou processando a IPDA e depois morreu. Ó, o evangelista diz atrás do emprego pelo LinkedIn. Pois é, o evangelista coloca lá André Oliveira Miranda de Almeida. Você vai encontrar ele, você pode seguir ele. E lá diz o que ele é. Tem uma foto dele e lá vai dizer o que ele é. E aquele serviço dele ele presta para IPDA. Ele tem uma empresa fazer aquilo. E você não quer aqui falar, né? Mas a gente sabe da origem do dinheiro para criar essa empresa aí, né? Tudo bem. A Santo é Deus, eles fazem o que ele bem entender. Todos os tubos tinham uma tela de proteção interna quando explodiu. Os raios catódicos, ó, aqui tá falando tudo de especialidade aqui que eu já não sei nada, ó. Todos os tubos tinham uma tela de proteção interna, tá? Quando explodiu os raios catódicos, ultrapassava essa tela e manchava o tubo na frente, dando a sensação de desenho na tela. Ó, o irmão tá explicando aí, ó, o porquê que aconteceu lá, o diabo dentro da televisão. Aí, ó, do tubo. Isso já era imaginável, porque eu me recordo que quando queimava o tubo, dava para trocar o tubo. A televisão, se tinha um problema, às vezes o meu avô mandava para um camarada que arrumava a televisão, ele arrumava. Depois o meu avô viu que a televisão só dava problema, ele comprou uma melhor, que já não era aquela bem antiga, era de tubo, mas não era aquele tubo antigo. Eu me recordo da sempre Toshiba. Aliás, o avô sempre teve da sempre Toshiba antiga, um tubão bem grandão, e aquela com um tubinho mais pequeno. O avô comprou acho que 97, 98, aquela com um tubinho mais pequeno, e foi até a morte dele em 2005. Era aquela que nós víamos. E eu jogava videogame, um Play 1 ou Super Nintendo, nessa TV. Depois o meu primo comprou uma outra TV grande, que eu morava junto com meu primo também, na casa dos meus avós, que também tinha tubo, mas o tubo era mais pequeno ainda. Foi aí que começou a mudança do tubo. O tubo era desse tamanho, ficou assim, até não, praticamente não existir, né? Hoje em dia ele é assim, quase nada. Acho que nem existe. As televisões mudaram pra caramba. Ó, o Hollywood falou, produtor, isso é o nome, é produtor formado nos Estados Unidos. Haja disso, é verdade, é produtor de qualquer coisa, de TV, de programa de TV, de DVD. Provavelmente deve ter produzido aquele DVD da Débora e da Leia. Ele é isso. Mas tem que cultuar a Deus, aí o irmão tá agradecendo aí os vídeos, né? Eu sou assim, eu não me dou muito bola para elogio, porque existe soberba, né? A gente tem que controlar isso aí. E às vezes a pessoa que hoje está me elogiando, amanhã vai estar me deselogiando. Eu já vi pessoas aí me elogiando, depois dizendo, você tá cego espiritual, porque eu falei sobre o divórcio, dizendo que tem a possibilidade de casamento. Quem é traída, a pessoa não gosta daquilo, aí fica incomodada com a gente. Mas eu que? Eu não sou obrigado a agradar gregos e troianos, né? Vou abaixar o LinkedIn, sim. Falando LP, tem cantora que gravou o videoclipe dessa igreja. E foi a Débora e Leia, né? A Leia gravou o DVD, mas quando tava com o Sérgio Sora, lá em 2005, que na IPDA não podia. Agora, é sobre essa questão do DVD que não podia. Elas fizeram a Débora e a Leia o DVD depois que o Davi Miranda morreu, não é verdade? Quando o Davi Miranda estava, não podia fazer isso. E eu me recordo uma vez o André respondendo num antigo Orkut. Alguém perguntando, por que vocês não fazem DVD? Quando vai ter o DVD da Débora ou da Leia? Nós estamos providenciando. Quer dizer, ele já estava orquestrando.
fazer isso. Não estou dizendo que ele esteja errado, entendeu? Mas muitas coisas ele já estava questando com a mudança. A hora que o Davi Miranda saísse da presidência, a hora que ele morresse. E foi o que ocorreu. Porque tinha alguns exageros no Davi Miranda mesmo, e na doutrina que ele pregava, que não dava para continuar, né? Vamos ser francos. Sim, então, nesse caso, era efeito no tubo da televisão e não o demônio que aparecia na televisão. Sim, claro, Jonas, é isso aí. Quem tem cabeça, quem tem raciocínio, vai pensar exatamente. Sim, é comum aparecer esses desenhos na tela antiga. Pois é. Isso aí, por isso que eu digo, a gente tem que estudar, né, para entender as coisas. Porque tudo é tecnologia, a tecnologia responde. Eu estava vendo uma explanação do Caio Fábio, e era verdade que ele estava falando, que o protestantismo ele trouxe racionalidade. Outrora a Igreja Católica controlava tudo e dizia o que era e o que não era, não tinha base científica. Hoje em dia você pode ter base científica para tudo. Não que a ciência substitui Deus, mas tem coisas que a ciência explica e que Deus concorda, porque Deus deu a ciência, deu o conhecimento para o povo, entendeu? Mas ele diz que é pecado. Meu irmão Claudio, eu já fiz um vídeo sobre essa questão, se você procurar examinar índios na IPDA, eu já fiz sobre a questão das Celebres Nações. Eu até comento favorável à questão de falar sobre a cultura dos índios e também sobre falar que os índios, eles servem aqueles outros deuses, e alguns deuses deles, o Tupã no caso, um desses deuses, acaba matando crianças quando vem com algum problema. Então eu fiz um comentário nesse sentido que é errado e tal. Agora, sobre o evento Celebra Nações, o que eu posso dizer? É uma coisa nova para quem não estava acostumado, né? Teve dança, teve essa índia aí em cima do púlpito, teve a dança dos africanos em cima do púlpito, entendeu? Coisa nova. Para a santa que jamais isso acontecia. Eu não sei se eu digo que é pecado ou não é pecado, porque ali está falando sobre cultura. Então não tem como eu falar necessariamente que seja alguma coisa equivocada, entendeu? Agora, para os parâmetros antigos é equivocado. O regulamento interno do passado é equivocado. Mas, por outro lado, está passando a informação de que a igreja chegou a esse patamar, né? Enfim, isso aí para mim é de menos, ok? Tem muita coisa pior dentro da instituição. E a coisa pior que eu vi e vejo é a hipocrisia. Por exemplo, até hoje a Leia anda dizendo que a televisão é pecado e nós vemos o Davizinho vendo televisão, tá aí nessa fotografia, os parentes dela vendo, provavelmente até ela vendo, entendeu? E ela dizendo que é pecado. Isso que é hipocrisia, meus caros. Eu não consigo entender essas coisas. Agora só faltava ela dizer que o Davizinho não vê televisão também. Faltava ela dizer que o André não é batizado. A Leia disse recentemente aí que o Davi Miranda nunca utilizou aquele L ponto. Ela está equivocada. L ponto que fica em cima da igreja. Por quê? Quando ocorreu o Jubileu de Ouro em 2012, que a Leia não estava na IPDA, né? Talvez nos bastidores, mas não estava como membro, eu ouvi o missionário dizendo que sobrevoou aquele evento. Sobrevoou porque estava dentro do helicóptero. E apareciam helicópteros por ali. Será que ele não pousou com o helicóptero nesse heliponto? Me parece que quem dirigia era o Daniel, ou se tinha algum outro que dirigia, conhecido da família, um helicóptero. Se o Davi Miranda tinha ou não tinha helicóptero, eu não sei informar, eu não posso dizer realmente. Talvez no nome dele não, mas no nome de outras pessoas, né, de laranjas, vai saber. Agora, ele nunca usou aquele heliponto, é uma mentira. Então, não dá para ir atrás dessa gente aí mentirosa, não. E eu tenho nojo de mentira que não tá de bem. Olha, o camarada pode ser um prostituto. O maior de todos os pecadores. Mas ele falando a verdade, para mim, ele já alcançou meu coração. Do que o camarada arrotar a santidade, mostrar que é santo e a gente vê ele lá na porneia. Lá. Entendeu? Eu sou assim. Eu já fiz um vídeo aí no canal, há muito tempo atrás, dizendo eu prefiro um ateu sincero do que um crente mentiroso. Eu prefiro um camarada que diz, não, eu sou ateu, Bruno. Não consigo acreditar em Deus. Ok. Até Deus. Pode ser que alcance a misericórdia para ele. Aí eu já digo assim, mas você na realidade não é ateu. Você é ateu das igrejas. Desse Deus pregado nas instituições religiosas.
Mas no fundo você crê em Deus e você vai ser salvo se você continuar crendo em Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo. Agora, esse pode ser salvo a partir daquele que é um crente fajuto, um crente mentiroso, esse não vai ser. Verdade? Volta e meia aparece os comentários aí. Agora, naquele vídeo que eu fiz dos cachês, que tá lá no Buchico Gospel, tem uma matéria lá. Se eles inventaram aquilo ou não, é eles e Deus. Agora aqui a gente crê que muitos desses pastores famosos aí ganham um cachê alto, ganham. Aí veio os fanáticos desses pastores dizendo, esse cara só sabe falar de pastor. Esse cara aí tá pegando mentira, não é verdade isso aí não. Chama a gente de cara, eles nem tem o respeito de chamar a gente de ou camarada, ou irmão, ou outra pessoa. Eles não têm esse respeito, chamam de cara. Eu tenho um nojo de um camarada que chama o cara de cara, você nem imagina o nojo que eu tenho. Porque eu não chamo ninguém de cara. Às vezes se chama é errado, não é? O máximo que eu chamo, na realidade, eu muito nos vídeos eu uso o termo camarada. Camarada tudo bem, tá na Bíblia camarada, tá lá em Filemão. Naquelas Bíblia Almeida antiga tá lá. Camarada tudo bem, agora cara, cara, isso é coisa de gente mundana. Aí vem um cara me chamar de cara defendendo pastor. É brincadeira, né? Na cabeça deles eles não ganham muito, eles ganham pouco. Aí eu disse, o Josué Gonçalves, segundo ali a matéria, ele ganha por volta de R$ 8.000. Provavelmente foi esse o valor que ele cobrou da IPDA para palestrar lá. Ou vocês acham que o Josué Gonçalves foi de graça palestrar na IPDA para os obreiros? Não ganhou nada? Engana que eu gosto. Ah, pode ser que o valor não foi esse, foi menor até. Mas que ele ganhou alguma coisa, ele ganhou. Sim, sobre a hipocrisia de televisão, a Leia deu entrevista para a Globo. A Leia deu entrevista para o Raul Gil lá, fazendo homenagem para Fernanda Brum, que é uma ex-IPDiana. Enfim, essas coisas de televisão, meus caros, pelo amor de Deus. Eu ainda não consigo entender que até hoje essas pessoas ficam com essa questão aí de televisão, com imagem de besta. Ai, Jesus, dá paciência pra gente. Tanta coisa para se preocupar. Coisa tão insignificante e eles conhecem. Quem imaginou um dia IPDA na televisão? Ninguém. Hoje IPDA tá na televisão? Ah, não tá. O YouTube o que é? O YouTube é um canal. Um canal de TV. Aqui você tá num canal de TV, né? Canal de TV do Bruno. Ou do Gospel News. É TV. Cada um tem um canal. Hã? Ok? Cada um tem um canal. Ah, cada um tem lá. A IPDA tem um canal dela. E filma lá. E faz programas. É um canal de TV. E ainda que a IPDA tem uma estrutura de quase TV mesmo, porque tudo do bom e do melhor, as melhores câmeras, tem drone, tem tudo. Tem aquelas câmeras que as TV usam que vai aproximando da pessoa, dá o zoom, tudo aparato moderno, que nem NTV. Pegue lá, filmar, você que é de São Paulo, vai para São Paulo, vê lá o que a IPDA faz lá, porque tem uns que controlam na hora da filmagem do culto, fica gravando aquilo, fica vendo, e depois vai ver nos programas de TV no YouTube que aparece. Por exemplo, o programa do Danilo Gentili, volta e meia, ele mostra como é que faz a filmagem do programa, os bastidores, mostra as câmeras e tudo. Vê se não é a mesma coisa. Não, não é. Você é fã, eu posso estar aqui explicando tudo direitinho, 24 horas, a pessoa sempre vai estar arranjando uma desculpinha para falar besteira. O Júlio está dizendo, eu já assisti o culto da IPDA na minha TV. É, detalhe de tubo. Você pode assistir exatamente o culto da IPDA na TV, na Smart TV, é verdade. É como você pode estar me assistindo numa TV também. TV grande de 32 polegadas, 40, 50, 60, essa é a realidade. Em pleno século XXI ainda a gente está falando se é pecado no IGTV. É uma coisa muito problemática. Enquanto na realidade seria o certo. É pecado ou não ver determinados programas de TV? Aí tudo bem, concordo. Tem programa de prostituição, tem programa de novela que corrompe lá as pessoas, filme que corrompe. Tudo bem. Cristão selecionar o conteúdo.
Agora dizer que é pecado ver televisão. Se você quiser ver a Globo no YouTube, você vê. Tá tudo no YouTube. Pra que mais TV do que o YouTube? Quer ver o SBT 24 horas, você vê. Tem um canal do SBT 24 horas, às vezes eu assisto. E de todas as emissoras ou canais de TV. Ah, tolice, tolice. Ah, o Josué Gonçalves tá pregando aí, né? Eu não vou chamar o Josué Gonçalves de falso profeta, porque essa questão de falso profeta, meus caros, é uma coisa delicada. Por exemplo, a gente tem duas interpretações sobre profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus ou aquele que prega. Se for aquele que fala em nome de Deus, que dá profecia, faz ato profético, se ele deu uma profecia, digamos, amanhã Deus vai curar você. Daqui a 3 dias vai acontecer uma catástrofe no mundo. E não acontecer isso, ele é um falso profeta. Entendeu? Tem gente aí que, pelo fato de eu pregar coisas contra a santa, né? O regulamento da santa, porque tem muita gente aqui da santa, ou ex-santa, enfim. Eles chamam de eu de falso profeta. Mas aonde que você vai encontrar eu no mesmo canal, dizendo uma profecia que o fim do mundo vai acontecer amanhã, que se você sair da minha igreja, você vai para o inferno, como fez o Davi Miranda, que o Davi Miranda pode ter sido chamado de falso profeta. Principalmente na última profecia que ele deu em 2015, dizendo que quem não fizesse conserto do voto, dos dízimos, ia morrer, ia ser amaldiçoado, ia ter um ano terrível em 2015, e na realidade teve um ano terrível em 2015, foi ele que faleceu. Ele deu a profecia em janeiro e fevereiro se foi. Não se brinca. É. E se você for considerar no Velho Testamento esses profetas que dizem uma coisa e não se cumpre, eles eram apedrejados. Por exemplo, o cabo Daciolo é um mentiroso também. E a hora que eu votei no Daciolo. Mas falando a verdade, ele é mentiroso, porque ele disse que ia ganhar a eleição com 51% do voto e não ganhou. Se fosse no tempo antigo, ele ia ser apedrejado. Ah, mas um ato profético não importa. Não importa o besterol que diga. Ele disse que aconteceu uma coisa e não aconteceu. Isso aí é falsa profecia. Falsa profecia. Agora, tem outra questão de interpretação de profecia, ou de profeta, que é aquele que prega. Aí o camarada pega uma coisa que está dentro da Bíblia, é o profeta correto. Aquele que prega fora da Bíblia seria o falso profeta. Mas não é bem assim também, tá? Porque aquilo que você entende que seja errado, muitas das vezes não é. Porque você aprendeu de acordo com o sistema religioso da sua igreja, regulamento, aquela coisa toda, e não de acordo com a Bíblia. E quem diverge do teu pensamento não quer dizer que é falso. Agora, o falso profeta é aquele que dá profecia que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Isso existe desde o Antigo Testamento, ok? E o que prega uma palavra e vive outra também pode ser um falso, hipócrita. Prega contra a televisão e vê televisão é um falso hipócrita. Aquele que prega contra a palavra, que vai se manifestar, que seria o falso profeta, lá do Apocalipse, que vai fazer até prodígio para enganar o povo, aí sim, aquele vai ser contra tudo que é de Deus, né? Já é uma outra configuração. Então tome muito cuidado nesse julgamento que vocês dão aí, pré-julgamento. Ah, é falso profeta. Ah, é falso profeta. Pregou contra aquilo que eu acho que é o certo, é falso profeta. Você tome muito cuidado com isso aí. Porque não é isso que a Bíblia diz. Eu não estou aqui para me defender, eu estou dizendo no contexto geral. Sim, ele disse que a volta seria à meia-noite, assistir um vídeo no YouTube ele falando no Hollywood. Mas talvez seja num sentido metafórico, né? E que o relógio estava perto das 11 horas. Eu sei dessa revelação aí de relógio. Mas isso ainda não quer dizer muita coisa. Agora, essa profecia de 2015, se você analisar, ele está falando de dízimo ali, que o povo disse que estava saindo da IPVA e não estava dando dízimo. Ele ameaçou o povo para não sair da IPVA, colocando medo, para pedir dízimo. Deus cobrou dele. Você pensa que não? Claro que foi. Ali que foi a configuração de uma falsa profecia. Quem tem raciocínio entende. Agora quem não tem é fã do Davi Miranda vai dizer que até o Davi Miranda falou de, como eu já vi a gente falando aí no YouTube, que ele falou de coronavírus naquela profecia. Não falou nada. Ele falou coisas de 2015.
Ele disse que o ano de 2015 seria terrível. Ele não disse o ano 2019. É verdade? Vamos pensar um pouco, vamos deixar o fanatismo de lado. E olha que eu era fã do Davi Miranda, né? Mas quando a verdade não existe argumentação. Eu creio que ele ia dar um. Fazer. Ele ia dizer que o diabo formatou assim e que ia ter o culto online. Por conta da pandemia, claro que ia ter o culto online. Ele tinha que ceder de qualquer forma. Claro que você ia ser empresário. É revelação, é tudo mentira. Me deram uma revelação de um Celta vermelho. Até hoje eu estou esperando o Celta vermelho. Ainda disseram até o nome do carro, a cor. Só faltou a placa. Quando eu era obreiro, porque ele viu eu andando de a pé de obreiro, né? Eu estava trabalhando naquela época. Então logo ele vai ter. Vou jogar aqui uma revelação. Eu trabalhando servindo pedreiro, ia para a igreja a pé. De casa até a igreja a pé dava 2 km, quase, 1,5 km. Aí vamos soltar. Aqui tá o irmão, que Deus vai dar um carro. Olha só, e o mistério. E o carro é vermelho. E já digo já, é um Celta, que é a benção. Todo mundo levantava. E digo mais, é um irmão aí que é cooperador. Todo mundo levantou, fiquei por último. Fica levantar, né? Aí a igreja assim, eufórica. O Bruno vai ganhar um carro. Até hoje para ganhar esse carro aí. E ia ganhar, não ia trabalhar para comprar, não. Eu ia ganhar. Deus ia me dar a benção. Eu ia ganhar, não ia comprar, não. Né? Atrás dessa loucura mesmo. Eu tenho uma decepção com essa revelação que você nem imagina. Depois mesmo, quando eu comecei a revelar, que eu vi que dava para enganar em revelação, se eu fosse um enganador, eu enganava e ganhava dinheiro fácil. Eu prefiro estar fora desse podre do que estar lá dentro condenado ao inferno. Um Celta é bom, quem recomenda, né? Na época tava uma febre, o Celta, o carro popular, o Celta, assim, em 2006, 2007, por aí, né? Não, 2008, perdão. Tinha o Celta, tinha o Corsa, esse carro mais popular, né? O Palio. Ainda são, né? Ia ganhar até hoje. Vai que alguém viu a live aí, né? Um empresário aí deu um Celta pro Bruno aí. Aí o Bruno vai evangelizar de Celta. Ai, Jesus amado. A paciência. E a minha tia morreu, coitada, acreditando que Deus ia dar uma casa para ela. Só que no caso dela, ela tinha que dar oferta, né? Eu ia ganhar um Celta, não tinha que fazer oferta nenhuma. E a minha tia tem que dar a oferta lá da campanha, do Vale do Adão. O Mago da Luz é um camarada que às vezes comenta no canal. Conheceu o Vale do Adão. O Vale do Adão era um presbitão de monte, fez campanha lá na cidade, pegou um monteiro de dinheiro do povo, inclusive da minha tia, e saiu com a novinha. Aquele dinheiro foi para outro estado. Aí minha tia, né, acreditando, morreu morando de aluguel. Depois a filha mudou uma casa que compraram, mas ela não comprou a casa. Foi a filha que casou e compraram. Já estava comprando antes dela morrer. Mas ela não chegou a entrar na casa comprada. E foi a filha, não foi ela. E a revelação era que Deus ia dar para ela. Não é que ela ia comprar também. Você compreende? Pobre coitada da minha tia morando em casa popular. Depois teve que vender para morar no centro da cidade, que era lá naquele bairrão, para a filha ter emprego. Aí pagava um dinheirão em aluguel. Se cumprir a revelação, né, do irmão aí ser empresário de sucesso, o irmão dá um Celta para mim. É verdade. Tá combinado. Ai, Jesus amado. Vocês lembram aquela revelação mentirosa? Que tinha irmã que recebeu uma revelação que ela foi olhar na conta bancária dela, apareceu um dinheiro lá. Ela não sabia. Ela estava devendo o banco, sumiu a dívida. Você já não viu essa revelação?
Vocês acreditam nessa revelação? Deus tem um poder de tirar você do vermelho. Mas para isso você tem que dar uma oferta, né? Sempre tem essa. Você tem que dar uma oferta. Não é nada gratuito. Tudo mentira. Teve uns que diziam que Deus fazia brotar dente. Agora eu vou contar uma coisa pessoal, lamentável. Que aconteceu com a minha mãe, que foi enganada. A minha mãe estava com problema nos dentes. Fez um voto acreditando que Deus ia restituir os dentes dela tudo. Deu R$ 300 para a santa, acreditando nessa mentira. Os dentes se arrebentaram tudo. Ela tem que usar prótese dentária. E não aconteceu nada dessa revelação mentirosa. Esses vagabundos da fé vão ter que pagar muito diante de Deus. E quem defende esses vagabundos? Porque você que defende vagabundo e erro, tem que sofrer também. Porque aqui tem que falar a verdade. Aí vem esses tolos aí dizendo, esse canal é canal de fofoca. É a fofoca mesmo. É a fofoca para te alertar dos erros, seu burro. Sua burra. Aí teu canal é canal de fofoca. Teu canal é canal disso. Exortar o povo, falar da verdade é fofoca. É canal de contenda. Não importa o que você diga ou deixa de dizer. Eu tô aqui falando a verdade das mentiradas que acontecem por aí. Aquele vídeo que eu falei das falsas curas e das falsas revelações na IPDA tá crescendo. Claro que não é só na IPDA, várias outras igrejas aí, e aquelas igrejas que saíram da IPDA e estão fazendo aí essa mesma mentirada toda. Nem essa igreja aí daquele sem vergonha lá, daquela cambada de sem vergonha de Floripa, e criaram uma igreja só de revelação. Tudo mentira. Vão vivendo, né? Ganha dinheiro com aquela mentira. Aí aquele vídeo tá crescendo, tá um monte lá daquele fanático me xingando lá, né? Tem uma vergonha na tua cara. Tomei muita vergonha na cara pra dizer a verdade. Porque eu não ia aparecer num vídeo pra dizer mentira. Porque tudo que eu disser aqui, Deus vai me cobrar naquele grande dia. Porque eu acredito em Deus, diferente de vocês, que acreditam mais no diabo do que em Deus. Tanto é verdade que vocês vão para um culto, ouvir mais um endemoniado do que a palavra de Deus. Por isso que vocês servem o pai da mentira. Vocês gostam da revelação? Quem dá a revelação é da mentira. Não que Deus não dê, mas a maioria, quase 90%, é o pai da mentira que dá. Agora, revelações em sonho eu creio, porque Deus já me deu várias revelações em sonho e se cumpriram. Seja avisando, seja exortando, seja de bênção. Deus é maravilhoso. Mas quando é dele, né? Quando não é dele, não é dele. O pior é que o povo dá dinheiro para as pessoas. Pois é. A gente pede aqui para ter um computadorzinho, para melhorar o canal. Não tem ninguém para dar, né? Mas para aqueles vagabundos de lá tem. Aí compro carrão, compro casa, compro videogame, compro isso, pago aluguel de luxo, de casa. É 4, 5 mil de aluguel. Tudo com fandão. Porque os fandangos, né? Fandangos. Eles gostam de mentira, gostam de paparico, de paparico mentiroso. Olha, irmã, Deus é contigo. Vai vir uma bênção para sua vida. Deus está trabalhando lá nos seus papéis lá, no fórum, no judiciário, você vai ganhar uma causa lá. Você vai louvar muito o nome de Deus, irmã. Trabalho emocional do povo e o povo não vê, né? Olha, se a gente for, meus caras, analisar tudo pelo racional, a gente vê que é tudo mentira. Os outros vão dizer assim, mas a Bíblia diz que aquilo que é para os espirituais, os carnais não sabem. Também a Bíblia diz que é para examinar as profecias, examinar tudo e reter o bem. A Bíblia diz também que é para a gente ser tolo, que é para examinar as Sagradas Escrituras. Que tá cheio de carne por aí. Para mim ganhar na Mega Sena tem que apostar com um bilhete para ganhar alguma coisa. Na igreja evangélica tem que entregar o voto. Pois é, a mesma coisa. A mesma aposta. Aí combate a Mega Sena.
A Loto Fácil. Eu prefiro jogar na Loto Fácil, gastar 2, 3 reais, com esperança que eu vou ganhar R$ 1, R$ 2, 5, que eu já ganhei, né? Que é mais crível do que apostar em voto que eu vou ganhar uma benção, não ganho benção, coisa assim nenhuma. Porque a benção é de Deus e Deus não cobra a benção. De graça recebeste, de graça dá, disse Jesus. Jonas está dizendo, judiação da tua mãe, se ela tivesse ido pro dentista, pois é. Aí a minha mãe, sabe o que é o problema? A minha mãe tinha medo de dentista, então vamos confiar em Deus, né? E Deus vai restituir todos os dentes dela. E se eu não tivesse ido no dentista, fosse ir atrás dela também, porque ela colocava o medo do dentista na gente, eu tinha perdido meus dentes. Na realidade, cheguei até a perder 2. Depois tem que arrumar. Para que tiver grana, colocar. Porque não vai restituir esses 2 aqui que eu perdi. E graças ao meu primo, por parte de pai, que fez de graça, praticamente, depois acertando lá com meu pai, que eu ainda consegui colocar aparelho nos meus dentes e arrumar meus dentes. Porque a igreja não pagou aparelho para mim, não. Sabia extorquir a gente. Né? Não enganar a gente com essas mentiras aí. Esses são os verdadeiros charlatões. Teve uma sujeita que me chamou de charlatão. Falando a verdade, eu sou charlatão. É brincadeira, é tudo invertido, né? Esses são os verdadeiros charlatões, que dizem que você tem que dar o voto, que vai vir um milagre, e não vem um milagre. Te induz ao erro. Aliás, essa moça que falou que eu era um charlatão, foi lá naquele vídeo lá, que eu comento Davi Miranda Filho e Davi Miranda Neto. As pessoas até hoje não entendem aquele vídeo. O vídeo é antigo, já tem acho que 1 ano para fazer, ou já tem. Lá o que eu estou questionando é o seguinte: o Davi Filho foi punido, o Davi Miranda Neto, na época não foi, pelo uso de short, que segundo o regulamento era pecado. Entendeu? Mas eles não conseguem compreender porque a mente deles é totalmente perturbada. Até a Débora comentou naquele vídeo, acredita? E eu excluí o comentário dela, devia ter deixado, fui burro. Porque aparecia assim, ó, Débora Oliveira Miranda, arroba. Era o e-mail, a não ser que alguém tá imitando o e-mail dela, mentiroso. Entendeu? Acho que até a Débora comentou naquele vídeo. Então nem aí se ela comentou ou não comentou. O fato é, ninguém tá defendendo nem denigrindo nenhum dos dois, nem de Davi Filho, nem de Davi Neto. Só que é fato, o filho foi punido, o filho, e o neto não foi. Só que o neto não fez o que o filho fez, tá? Tudo bem, é verdade. Só que eu não defendo ninguém. Ali, na realidade, a minha questão é regulamento interno, para provar para o povo que o regulamento interno não era cumprido. Não é cumprido. Ou só é exigido dos membros. Quem que não lembra? O Luiz Rubio, no batismo, logo que vazou o short do Davi Miranda, dizendo é pecado, é short, estão dizendo que não é pecado, é pecado. Tem uma exaltação toda hipócrita. Você acha que o Davi não usa short no calor, no verão? Eu não duvido. Não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que está lá naquele regulamento que ele segue. Assim como a televisão tá, mas ninguém cumpre aquilo. Então raie esse regulamento, deixa de ser tolo, idólatra desse regulamento, siga a Bíblia. Essa é a minha questão. A revelação do raio-x de Deus o camarada parece estar sendo preso, né? Tem um aí que está na raio-x de Deus, é só mentira. Agora, voltando à questão do dente, a Débora não vai fazer um voto com Deus para Deus obturar o dente dela, vai para os melhores dentistas. O Davi Miranda não vai fazer um voto, não fez um voto para os dentes dele, ele foi para o melhor dentista. O Davi Miranda estava com problema de coração, ele foi para os melhores médicos do coração de São Paulo. Tem um áudio aí no meu canal que ele fala que tem problema de coração, ok? Tomando remédio para a doença, inclusive. E o povo da IPDA tem medo de tomar remédio, acha que tomar remédio é coisa do diabo, que ir no médico é ir atrás do diabo. Só Deus, né? Uma vez, quando eu era pequeno, estava em dificuldade financeira, não tinha o que comer, aí deram para nós um alimento, tudo misturado, açúcar, feijão, pé de sulfone, PDA de contagem. Tá, e daí deram uma cestazinha básica para você. Aí você ficou contente porque deram uma cestazinha básica. Só uma. Não deram o mês todo? Tem gente que se contenta com um bocado de lentilhas. Vocês acreditam? Eu vou contar uma verdade aqui para vocês. Acho que eu já contei.
Mas como vocês são novos no canal, perdão, muitos de vocês, você não sabe. Vocês acreditam que eu comecei a falar da IPDA em 2019. Aí eu comecei a falar sobre essas questões aí que eles não ajudam o pobre, não ajudam o pobre. Vocês acreditam que enviaram da IPDA, da minha cidade, uma galinha e não sei o que mais junto para minha mãe? Enviaram. Ah, não, é da IPDA mandaram. Da IPDA local. Ela estava necessitada. Só que a IPDA local não tem nada a ver também, né? Porque naquela IPDA local ali que foi enviado é a IPDA da onde que a minha prima é obreira. Só que esses da IPDA aí da local, que às vezes ficam ofendidos. Uma vez eu fui no supermercado na minha cidade, veio um obreiro da IPDA, só faltou ele dar um tapa na minha cara, né? Dar um soco em mim ali. O quê? Tudo bem contigo? Pai do Senhor. Aí apertei a mão, dei a paz do Senhor, tudo bem? Eu não sei se ele queria falar comigo porque viu que eu estava no YouTube ou se ele queria dar alguma exortação. Só sei que não deu nada, deu a paz do Senhor e foi-se embora. Aí eu não tenho nada contra vocês, não, meus filhos. Não tem, eu tô falando meu filho. Não tem nada contra vocês, não, queridos. Não tem nada contra vocês. A minha questão é os líderes da IPDA que estão podres de rico e não distribuem mais do que pode distribuir. Porque vocês são meros pobres coitados que nem eu. O André tá falando, não, a cesta básica tá ruim, tudo bem. Ah, tá, entendi errado, desculpa então. Pois é, poderiam dar uma coisa melhor, não é verdade? E o que a gente tá falando aqui não é com aquele membro, aquele obreiro que trabalha lá, sinceramente, que a gente sabe que tem gente sincera na IPDA. Se eu disser que não tem, eu tô mentindo. Tem meus próprios parentes estão na IPDA, são sinceros. Não tem um corrupto dos meus parentes na IPDA. Sempre foram obedientes a esse regulamento interno, fiel ao Davi Miranda. Tanto é que meus primos estão indo tudo para IPDA. Eu não sei, eu saí da IPDA e meus primos foram tudo para IPDA. Eles iam visitando, né? Agora viraram membro. Até o obreiro, algum deles. Essa prima minha virou aí. E visitava há muito tempo, né? Tudo bem. Mas veja só. Aí eu falei, eles enviaram. Mas eles pensaram que eu estava falando para eles. Eu não estava falando das coisas para eles, eu estava falando para os Santão Miranda lá, que estão cheios da grana e os outros não tem nada. Então você que é membro, obreiro da IPDA, seja de igreja que for, não se sinta ofendido com aquilo que eu falo. Porque muitas das coisas que eu falo aqui não é para vocês. Não são para vocês. E sim para a liderança, para a diretoria. Porque quem mandou ameaça de processo para mim e ameaça para tirar os meus vídeos aqui do ar, não foram vocês. Foi a diretoria, Roberto Marena, Davizinho, Roberto Marena que quase morreu com Covid, verdade? Eles acham que a gente tá falando aqui besteira, é mentira, eu tô falando coisa correta. Se eles porventura ouvir, para corrigir os erros deles. Porque se eles creem em Deus, assim como eu creio, naquele dia Deus vai cobrar deles. Muitas coisas equivocadas. Principalmente essas hipocrisias de pregar uma coisa e não viver. Falar sobre coisas de cuidar da vida dos outros. Às vezes quando vem, para de cuidar da vida dos outros, ninguém está cuidando da vida dos outros. Ninguém está cuidando aqui de vida de Miranda, não. Primeiramente que eles postam tudo nas redes sociais, são coisas públicas. A gente vê e comenta. E a questão é comentar contra as hipocrisias. Tá ok? Por exemplo, essa foto última do Davizinho, que ele aparece com a TV atrás, lá vendo, aquilo ali revela algo muito, muito esclarecedor. É algo esclarecedor, revela muita coisa. Revela que ele sempre vê televisão, ele está em televisão, enquanto a partir dos membros não pode ter, é proibido ver televisão. Então a questão é essa, não é a questão da vida particular deles. Ok? E se o Davizinho for um homem de Deus mesmo, que ele revela todas as hipocrisias que tem na IPDA e que corrige essas hipocrisias. Como a própria televisão. Ele começa a falar sobre ela aí nos stories dele do Instagram para dizer, não, olha, irmãos ou moleques, né, que agora ainda chamam de jovem de moleque, eu nem sabia aquele termo lá, me disseram para ver como é que eu sou demodé, né, antiquado. Não sou moderno ainda, dos jovens modernos ainda, já fui. Na minha época era o tá ligado, eu era muito viciado em tá ligado, mas depois que eu me converti, essas coisas saíram um pouco de mim. Às vezes eu falo alguma coisa assim, né, escapolo, mas já saiu essa linguagem
mais chula de mim. Então você vê, ele que fala sobre isso aí, sobre a televisão. Olha, realmente não é pecado, o grande problema são os programas de TV, não a televisão. Porque ele fica pregando uma coisa, ele fica mostrando uma coisa, a tia dele fica lá pregando outra, deixa todo mundo perturbado. Aí fica os idosos saudando a Leia e contra o Davi, só que o Davi é da mesma família da Leia, é membro, é obreiro da IPDA, não é mesmo. Aí fica os antigos combatendo os novos, enfim, uma brigaçada que não tem mais fim, até o fim do mundo. Vocês não usar a cabeça e começar a revelar e falar as verdades. Só revelar as verdades. O Daniel confessou, tem aí em matéria, que ele viu o DVD do Marco Feliciano, na época que o Davi Miranda era vivo. Veja bem, Daniel, filho do Davi Miranda, pregava na sede mundial, disse que acompanhava e era fã do Marco Feliciano, acompanhava o Marco Feliciano por DVD, tinha todos os DVD. E aonde que ele viu os DVD do Marco Feliciano? Na televisão. Outros vão dizer no computador? Também, pode ser no computador. Mas era proibido ver. Então eles nunca cumpriram nada. Foi por conta dessa fala aí, na realidade, foi um evento que ele foi, visitando o Marco Feliciano na Assembleia de Deus Bom Retiro. Ele falou isso. Outra coisa que não podia visitar outras igrejas, Daniel foi lá visitar. E aí? E aí? O que você tem a dizer? É claro que isso já está um pouco lá. Tem gente que vai e não está nem aí. Mas eu creio que ainda continua no regulamento interno. Não começou a Eliana Miranda dizer aí que a IPDA não aceita pregadores de fora, que a IPDA não aceita os membros e visitar outros ministérios, a Leia também falando. Só que a IPDA trouxe o. Aí o celular aqui. O Josué Gonçalves para pregar lá, fazer uma palestra. Comecei com membros que tem um guardado jornal do escândalo do Davi no Jornal de São Paulo. Mas tem a matéria ainda, o Hollywood, tá no Google aí, a matéria do escândalo do Davi, da São Paulo. Só o que não se tem é a gravação do programa do Ratinho. Uma irmã disse aí nos comentários pra mim que tem, eu mandei ela mandar pra mim, mas não sei se é verdade, não mandou ainda. Entendeu? Mas isso é passado também, não adianta estar mais falando. Só que a IPDA quer mudar, modernizar. O primeiro passo para ela mudar dentro da Bíblia, parar de ser hipócrita. Parar de estar exigindo uma coisa dos membros que eles nunca observaram. Ok, meus caros, eu vou encerrando porque falta 5 segundos aí da bateria, vai acabar a bateria. Já fiz uma live longa, já falei de muita coisa, na verdade. Agora, sobre a televisão, continuar pregando quando a televisão em pleno século XXI é a maior besteira de todos os tempos. Maior ignorância de todos os tempos. Porque você tem um smartphone, você está vendo aí canais do YouTube, e você tem um computador que você vê também. Qualquer coisa que você queira ver. Inclusive, com relação aos jornais, né? Você não vê na televisão, mas pode você ver o jornal da Band, o jornal da Record, o jornal nacional. Tudo pelo YouTube. Sim, toda a liderança está bem instruída, tá rica, tá poderosa, né? E outra coisa, deixando bem claro que os membros obreiros aí de igrejas simples e coisa, não é alvo aqui das minhas críticas. Né? Só que aqueles que são fãs, o fanatismo é terrível. Às vezes eu rodado com os fãs, mas engraçado que eu fico pensando, puxa, um dia eu já fui assim também. E como eu era tolo mesmo, né? Eu era igualzinho esses camaradas que comentam no meu canal contra o meu posicionamento. E eu inventava argumento para defender o indefensável. Como eu era tolinho, não ganhava nem um centavo para estar falando aquilo. Outra coisa que eu queria dizer antes que eu encerre aí, que acaba a bateria. Tem gente que manda a gente orar, né? Mas não ora. Aí, irmão, para de estar trazendo escândalo. Primeiro que notícia não é trazer escândalo. É só
comentar sobre o que já tem ocorrido. Vai orar, vai. Por que você não ora? Enquanto você está vendo meu canal, você não está orando. Você está amando a fofoca e não está orando. Canal de oração, tô colocando oração lá, ó. Pregador Bruno G, tem 110 inscritos lá. Não tem nem 1000, olha a hipocrisia. Porque muitos têm questionado que eu tenho muito conteúdo aqui no canal. Eu mudei o nome do canal, não é mais Pregador Bruno G. Pregador Bruno G é aquele outro de 110 inscritos. Tem pregação e reflexão e oração lá. Eu mudei porque eu preciso, ó, de verba. Não vou ser hipócrita.